Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Sou o professor Adjânio. Nós daremos prosseguimento às nossas aulas online da disciplina de manutenção de microcomputadores, referente aí ao primeiro ano técnico em rede de computadores do segundo bimestre, tá? Então vamos lá, pessoal. Na semana passada nós abordamos aí o conteúdo de processadores, né? Passamos, na verdade, algumas semanas abordando esse conteúdo. Nessa semana nós começaremos a introdução de um novo conteúdo, no caso aí refere-se à memória RAM. Então vamos lá, tá? Então, pessoal, para que o nosso processador ele consiga realizar todo o processamento, ele necessita ali utilizar dados em tempo real, tá? Dados que estão ali em um dispositivo armazenado atualmente, certo? Os dados eles podem ser armazenados de forma não permanente em um dispositivo denominado ali memória primária ou ainda nos microcomputadores memória RAM, certo? E é esse dispositivo que supre os dados de execução para o processador, tá? Então todos os arquivos, todos os programas, certo? Todos os dados que necessitam de uma execução atual, eles serão ali armazenados na nossa memória RAM, beleza? Aí basicamente uma memória RAM, ou no caso um chip, um módulo de memória RAM, certo? Ele contém ali uma composição em células organizadas em linhas e colunas, tá? E essas linhas e colunas definem a posição de um elemento armazenado na memória RAM, ou ainda de uma posição daquela memória, certo? Lembrando que a memória RAM ela é um dispositivo volátil, ela não armazena dados de forma permanente, como por exemplo o nosso disco rígido, uma vez que sempre que o dispositivo é desligado, a memória RAM ela ali perderá todos os dados armazenados, tá? É uma memória apenas de dados em execução, certo? Tá? E essa memória ela não realiza nenhum tipo de processamento, ela serve apenas como meio de armazenamento para disponibilizar esses dados ao processador, tá? Existe um controlador, certo, dessa memória RAM, tá? Esse controlador ele permite que sejam realizados acessos aos endereços da memória, tá? E geralmente esse controlador ele está ali localizado ou na memória RAM, tá? Ou na placa-mãe, em um dos seus chipsets, geralmente chipset ponto norte, tá? Conteúdo que nós ainda veremos, ou ele estará armazenado, certo, ali dentro do nosso processador, tá? E como é feito um acesso em determinada posição da nossa memória RAM, certo? É o controlador de acesso, tá? Que pode estar ali armazenado no processador. Ele vai gerar um res, certo? Esse res é Row Address Strobe, certo? Que nada mais é que o número responsável por identificar a linha, tá? De um endereço de memória, certo? Em seguida o controlador ele também gera um cache, tá? Que é o Column Address Strobe, certo? Que identifica a coluna, permitindo assim, tá? Que um arquivo ou determinada posição da memória seja encontrada através de um valor res com um valor cache, identificando a linha e a coluna, como é possível verificar na imagem. Existe ali a linha 7, coluna 8, e aí nós temos a posição exata de determinada posição da memória, tá? Os tipos mais comuns de memórias, certo? Memórias primárias, né, no caso, são as memórias do tipo SDRAM, que são as Synchronous Dynamic Random Access Memory, certo? Ou ainda memória dinâmica de acesso aleatório síncrono, certo? Esse tipo de memória ele recebe ciclos, tá? De ciclos elétricos do processador, que são denominados aí como clock, tá? E a partir desses ciclos ou
desse clock do nosso processador, a memória ela consegue ali ser sincronizada e transferir os dados e receber dados de forma síncrona, tá, com o processador e demais componentes aí que necessitam de seus dados, mas geralmente é o próprio processador que faz a utilização direta da memória RAM, certo? Essas memórias também são chamadas simplesmente de RAM, que é Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, tá? E são as memórias utilizadas hoje em computadores comuns, como computadores desktop e laptops, notebooks, né? Laptops são notebooks, na verdade, certo? São utilizadas aí memórias do tipo RAM, certo? Existem atualmente 4 tipos de memórias de RAM, certo? São as memórias DDR, DDR2, DDR3, DDR4, certo? E o que danado é DDR, tá? DDR significa que aquela memória ela vai ter uma taxa de transferência dobrada a cada ciclo, certo? Ou a cada sinal de clock ali emitido geralmente pelo processador e pela própria memória RAM. Então, a cada ciclo, a cada sinal elétrico, a memória RAM vai conseguir emitir 2 dados, certo? Ou no caso ali 2 informações por pulso elétrico, tá? DDR significa Double Date Rate, ou taxa de transferência dobrada, certo? E cada geração de memória SDRAM possui suas capacidades e limitações, certo? Existem diferenças entre esses padrões. Essas diferenças geralmente estão na taxa de utilização, tá? Bem como aí na composição física da memória, na matéria de produção, na tecnologia de produção utilizada, nos métodos de produção, certo? Bem como aí até na compatibilidade com as placas-mães, certo? Uma tabela aí explicando para vocês, certo, a taxa de transferência máxima de cada memória RAM, certo? Cada padrão de memória RAM, né? Nós temos o modelo DDR, ele tem um clock externo ali de 200 MHz, certo? Isso equivale a 200 milhões de pulsos elétricos por segundo, certo? E podem ser transmitidos nesses 200 milhões de pulsos elétricos por segundo 3.200 megabits, tá? Ou no caso aí 3.2 gigabits, certo? No padrão DDR2, certo? Nós temos aí 533 milhões de ciclos por segundo, tá? E temos uma taxa de transferência, né? Ou no caso aí a largura de banda de 6.400 megabits por segundo. No modelo DDR3 nós temos 800 MHz por segundo, ou no caso 800 milhões de ciclos por segundo e 12.800 megabits por segundo de transferência, tá? Já no DDR, no padrão DDR, né, nós temos 1.600 MHz, certo? Ou no caso aí 1 bilhão e 600 mil, 1 bilhão e 600 milhões de pulsos elétricos por segundo, a uma taxa de transferência de 25.600 megabits por segundo, tá? E claro, além dessa taxa de transferência, certo? As memórias RAM elas possuem também capacidade de armazenamento que define aí quanto de dados serão armazenados naquela memória, tá? Porque é necessário cada vez mais dados, certo? Ou uma maior taxa de armazenamento dessas memórias RAM. As aplicações de hoje elas necessitam que muitos dados estejam sendo processados no momento da sua execução, por exemplo, em games, em editores de vídeo, imagem, muitos dados são necessários, tá? Então, consequentemente, as memórias RAM devem suprir a quantidade de armazenamento necessário, então é necessário ali uma taxa, né, de armazenamento ou densidade alta, ok? E quando essas memórias RAM não possuem essa taxa, tá, o próprio processador ele pode ali definir, né, um espaço no disco rígido para que aquele espaço no disco rígido execute a função da memória RAM, certo? Só que o acesso
a um disco rígido, ele tem um tempo muito elevado, então vai causar grandes atrasos ou travamentos no dispositivo, tá? Uma imagem para que vocês vejam melhor, né, as capacidades de diversos padrões aí de memórias RAM. Nós temos o SDR com capacidade de até 256 megabytes de armazenamento, certo? Nós temos DDR com capacidade de 256 megabytes a 2 GB de armazenamento, o DDR2 com 256 megabytes a 4 GB, tá? DDR3 com 256 megabytes a 8 GB e o DDR4 aí com 2 GB a 16 GB. Tá? E fisicamente, os módulos de memória RAM, certo? Ou pentes de memória, como são chamados, tá? Eles possuem 3 modelos, certo? Que definem qual dispositivo ou qual placa-mãe eles são compatíveis, tá? Nós temos o modelo DIMM, que é voltado aí para computadores de mesa, certo? Computadores desktop, por exemplo, tá? Nós temos modelos mais reduzidos, que são o SODIMM e o MicroDIMM, que são aí modelos voltados para laptops, certo? 3 imagens que especifica, certo, cada modelo, tá? A figura 2 apresenta ali o modelo de memória MicroDIMM, certo? Figura 3, modelo de memória SODIMM, figura 4, modelo de memória MicroDIMM, tá? No padrão de memória voltado para computadores desktop, bem como os padrões aí voltados para computadores reduzidos, como é o caso de notebooks e netbooks, certo? Existem padrões, tá? Diferentes. Existe o DDR, o DDR2, DDR3, DDR4, certo? E um padrão não é compatível com o outro, tá? Uma placa-mãe que, por exemplo, trabalhe com o padrão DDR4 não aceitará uma memória do tipo DDR3 ou DDR2, certo? E para facilitar essa compatibilidade foram criados chanfros, que são pequenos encaixes na memória RAM, onde eles são diferentes de acordo ao padrão. Por exemplo, o modelo DDR, ele tem um chanfro ali abaixo, um pouco mais à direita do modelo DDR2, já o DDR3 tem um pouco mais à esquerda, tá? E o DDR4 tem o chanfro ali levemente, certo? Voltado para a direita, certo? Então uma memória só vai ter compatibilidade com a placa-mãe desde que os padrões sejam idênticos, ou no caso aí a placa-mãe trabalhar com padrões diferentes, mas cada encaixe deve ter um padrão específico para aquele tipo de memória, tá? E aí nós finalizamos. No caso aí de dúvidas, procurem o professor da disciplina. Espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.